Muito bem, pessoal. Agora vamos ver o exemplo de genes letais. Vamos ver, na verdade, dois exemplos. Vamos ver um na espécie humana e vamos ver um em animais. No caso aí, um camundongo. Vamos ver primeiro o que são genes letais. Genes letais quer dizer que em algum momento da vida ele vai se manifestar. Na espécie humana nós temos alguns tipos de genes letais. O primeiro que nós vamos ver aqui é a chamada talassemia. A talassemia é um tipo de anemia profunda que a pessoa ela adquire. Enquanto o feto está se alimentando pelo cordão umbilical, ele está se nutrindo, mas à medida que ele vai se desenvolvendo, ele começa a ter a sua autonomia e já próximo do nascimento, ele acaba começando a se alimentar e criar o seu próprio sistema de alimentação e aí ele acaba morrendo. Então olha só, a talassemia ela é dividida em três tipos. Primeiro, talassemia maior. Talassemia maior, o indivíduo ele é representado pelo genótipo TM, e esse indivíduo TM, ele morre, ele tem a talassemia maior, e por ter talassemia maior, essa anemia profunda que ele vai morrer, ele não vai se desenvolver. O segundo exemplo é o indivíduo que tem a talassemia e a talassemia menor, essa talassemia menor. Talassemia menor, esse indivíduo ele é representado pelo TMTN. TMTN, esse indivíduo ele tem uma anemia profunda. Essa anemia é genética, não tem nada a ver com os outros anemias que nós conhecemos, como anemia falciforme, as hemácias, um erro genético também, onde as hemácias têm o formato de foice. Temos o caso de anemia ferropriva, que é anemia por falta de ferro, de nutrientes, de minerais, ok? Essa anemia também é uma anemia genética, é chamada de talassemia. O indivíduo, então, que ele é o indivíduo normal, ele é TNTN, ok? É o indivíduo normal. Então vamos ver como funciona esse esquema. Esse indivíduo aqui, ele vai embora, ele não deixa descendente. Quem carrega a descendência é esse indivíduo aqui, TMTN. Então vamos lá. Imagine que esse indivíduo TMTN, ele casa-se com uma mulher normal. Normal para essa característica, TMTN. Como será a prole desse casal? Então vamos ver. Ele vai ter aqui TMTN, ele tem o indivíduo com anemia, com a talassemia. Depois tem o outro filho, TNTN. Esse é o indivíduo normal. Tem outro filho, TMTN. Esse indivíduo tem talassemia. E aí tem outro filho, TNTN. Esse indivíduo vai ser o indivíduo normal. Ou seja, se o indivíduo ele tem um filho, se ele tem talassemia e ele casa-se com uma mulher normal, então ele pode ter a chance de 50% de ter filhos com talassemia e 50% do filho nascer sem nenhum problema, ok? Agora, imagine que esse indivíduo, ele tem anemia, tem a talassemia, e ele de repente se casa com uma mulher que também tem o mesmo problema. Olha só o que vai acontecer. TN, casa-se com outra mulher, com uma mulher também com a mesma característica genética. Resultado, primeiro filho, TM. Esse indivíduo vai morrer, ok? Esse vai morrer, ele morre. Agora, vem outro filho, TN. Esse tem anemia. Outro filho, TN, também vai ter anemia. E aí, por final, aparece um filho normal para essa característica. Como que eu encontro a probabilidade no caso de uma questão de vestibular para isso daqui? Como que eu vou representar isso aqui? Primeiro, eu tenho que colocar aqui que é
2 para 1. O que é 2 para 1? Esse daqui eu não conto, ele morreu. Eu não vou fazer o recenseamento do cara que morreu. Então eu vou contar somente o que sobreviveu. Então isso daqui eu tenho 2 terços. 2 terços, ou seja, eu tenho aqui 2 para 1. O que é 2 para 1? Eu tenho 1 meio, ó, 1 meio para 1 quarto. Por que 1 meio para 1 quarto? Porque isso aqui eu não vou contar, eu só vou contar isso aqui. 1 meio para 1 quarto, que seria 2 indivíduos em 3 tem o problema e 1 não tem o problema. Ou seja, isso é 2 para 1. Ok? Então esse aqui é um exemplo na espécie humana, um exemplo de genes letais. Eu vou pôr aqui também um exemplo de genes letais que acontece em camundongos. Em camundongos, não todas as espécies, mas em camundongos, a cor amarela, ela é condicionada por um gene dominante, a cor amarela. Você não vai encontrar rato com a cor amarela. Por quê? Porque ele carrega um gene letal. Então ele não vai desenvolver, ele vai morrer antes de se desenvolver. Seria isso aqui. Azão é o indivíduo que carrega um gene letal, no caso do camundongo. Vou colocar até aqui que como ratos. Vou colocar aqui um rato. Tá, beleza. Azão, esse é o rato amarelo. Amarelo. Azinho é o rato cinza. Nós estamos acostumados a ver. E o azinho é o rato branco. É um albino, na verdade. Ele carrega o albinismo. O que nós estamos acostumados a ver é o rato cinza. E é ele que vai se reproduzir. Azinho vezes azinho. Quando esses ratos cinzas, eles começam a reproduzir, de cara já vem aqui, azão, e esse indivíduo aqui vai morrer. Ok? Esse vai morrer. Azinho é porque ele carrega uma letalidade na dominância completa. É dominante completo e ele carrega uma letalidade aqui. Azinho, beleza, rato cinza. E aparece aqui azinho, o rato branco. Ah, mas qual a probabilidade? Como mapear a probabilidade desse negócio? Para mapear a probabilidade aqui, é a mesma coisa. Eu não vou fazer o recenseamento e cadastrar um indivíduo que está morto. Eu preciso fazer o cadastramento somente de vivos. Então, eu tenho aqui apenas 2 para 1. Por que 2 para 1? Porque esse terceiro aqui morreu. Ok? Então eu tenho esse, 2 para 1. Seria 1 meio para 1 quarto. Seria um total de 50% para 25%. Ok? Então aí, mais um exemplo de genes letais de uma espécie de animal e, no caso, no ser humano. Beleza? Então, fechamos aí mais